Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu estou dedicando esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos responder as perguntas da semana. A sessão de 161. 5 perguntas bem interessantes, tá? Que eu respondo aqui de uma forma simples, tá? Nesse vídeo curto. Se vocês puderem ficar até o final, essa sessão tá muito interessante. A primeira pergunta encaminhada pela Kika de São Paulo, tá? Ela diz que coloca em todos os seus substratos, né, casca de ovo triturado. E ela me pergunta se isso é correto. Olha, Kika, eu já falei várias vezes aqui da casca de ovo. Eu vou deixar alguns vídeos aqui, tá certo? Se você puder assistir, eu acho que vai te ajudar bastante. Olha, você pode fazer isso sim, tá certo? O único conselho que eu dou é que você não triture a casca de ovo na forma de pó, tá? Porque quanto mais na forma de pó, maior ação de ovo. A casca de ovo, ela é, na verdade, carbonato de cálcio e ela vai ter reação no seu substrato, ok? Ela é uma base, né? Ela é uma base alcalina e ela vai causar, digamos assim, algumas reações, tá? Que pode não ser bom na presença das raízes, tá certo? Se você puder assistir esses vídeos que eu coloquei aqui, você vai entender o que eu estou dizendo, tá certo? Senão aqui a gente vai, esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Ok? Obrigado pela pergunta, viu? A segunda pergunta é encaminhada pelo Fleury, tá? Ele me pergunta o seguinte: se o uso do enraizador A e B pode causar problema com as plantas quando essas plantas crescerem, né? Ele utiliza o A e B na estaquia, né? É um enraizador, o pó enraizador, e ele me pergunta então se isso pode causar problema com as plantas futuramente, ok? Olha, Fleury, eu nunca ouvi falar sobre isso, tá certo? Eu sempre usei o AEB, tá? Esse pozinho enraizador para praticamente todas as estacas, tá? Tanto na parte comercial, quando a gente trabalhava na parte de produção familiar, como nas pesquisas. Eu nunca ouvi falar sobre isso, tá certo? Eu, inclusive, tá? O AIB, né? Ela é considerado uma substância totalmente inerte, digamos assim, né? Então eu nunca ouvi efetivamente alguma coisa a respeito disso, tá certo? Mas eu vou pesquisar, tá? E com o passar dos conhecimentos adquiridos, a gente vai passando por aqui, tá certo? Ok? Obrigado, Fleury, por essa pergunta. Essa pergunta é a primeira vez que eu escuto, tá certo? Mas obrigado. A terceira pergunta é encaminhada pelo Denis, né? Uma pergunta bem interessante. Ele diz que usa detergente, né, para controle de ácaros nas plantas dele. E ele me pergunta se isso é correto. Olha, Denis, essa é uma metodologia, inclusive eu utilizei várias situações como esse, mas eu sempre utilizei o detergente neutro, tá certo? Agora, o uso contínuo, né, constante, somente do detergente, tá? Ela não pode, como ela retira uma pequena camada da cutícula das folhas, né?
e isso deixa as plantas mais vulneráveis para outro tipo de problemas, tá certo? Por exemplo, o próprio insolação pode queimar as plantas e também ela pode em algumas situações, né, facilitar a entrada de doenças fúngicas, principalmente fúngicas, ok? Então eu já vi várias situações no campo, visitando alguns produtores, até mesmo em experimentos, problemas causados pelo excesso do uso do detergente. Então, nem tudo a gente pode utilizar em excesso, tá? Então tem que ser controlado principalmente a quantidade e o número de pulverizações, número de aplicações, tá certo? Excelente pergunta, ok? Muito obrigado. A quarta pergunta, encaminhada pela Selênia, ela me diz aqui que mistura o substrato comercial com terra compostada. Isso é legal, né? Olha, eu não faria isso, Selênia, porque normalmente substrato comercial, não sei qual você adquire, mas os substratos comerciais de boa qualidade, ela tem todo o trabalho, tá? Inclusive dessa parte de esterilização, né? Cuidados com principalmente pragas, doenças no substrato, e você utilizando a terra compostada, né? Você não sabe qual é a procedência, qual é o tipo de problema que pode ter essa terra compostada, ou seja, você está, na verdade, destruindo, né, as qualificações do seu substrato adquirido, tá? Então, você pode misturar, sim, pode misturar, mas tem que escolher bem, tá? Qual tipo de material que você vai fazer a mistura, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre essa questão. Se você puder assistir, tá certo? Você vai entender o que a gente está falando aqui, tá certo? Obrigado pela pergunta, tá certo? Quinta pergunta, encaminhado pelo Marcos, né? Ele me pergunta se eu trabalho com fruticultura também, né? Olha, quando a gente fala plantas em vaso, a gente também está falando em frutas, né? Então, eu já conduzi vários trabalhos, inclusive de longos, né? Trabalho longos, né? Como, por exemplo, jabuticaba em vaso, tá certo? Então, são trabalhos que levava 7, 8, 10 anos para elas começarem a dar frutos, né? Então, a gente trabalha, né? Mas não é a minha área específica a fruticultura, né? A minha área específica é floricultura, tá? Trabalho muito com condimentos, trabalho muito com hortas, olericultura, né? Mas especificamente fruticultura em campo não é a minha área, tá certo? Bom, vocês viram, foram 5 de uma forma simples, curto espaço de tempo. Se vocês tiverem interesse nesses assuntos específicos em vídeos mais longos, eu tenho aqui quase 900 vídeos, né, postado, acho que até mais de 900. Se vocês puderem assistir, tá? Seria bem interessante, tá? A gente tem praticamente 15 playlists, né, sessões de vídeos que eu falo de cada setor, tá certo? Bom, e preciso do seu apoio. Clique no joinha, inscreva-se nesse canal, tá certo? E encaminhe as suas perguntas e dúvidas. Tudo isso ajuda muito o nosso canal. Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Bom, como em todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo para uma entidade, né, assistencial.
Eu estou dedicando o vídeo de hoje para o lar Amigo de Jesus, tá? Da irmã Amiga Conceição, que acolhe nesse lar crianças em tratamento de câncer, tá? Eles vêm crianças do Brasil todo praticamente, né? E é um lar que dá refeições, tá? Moradia, assistência social e tudo, tá? Se vocês puderem doar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, roupas, alimento não perecível, brinquedos, tudo isso ajuda esse pessoal. Entre em contato e ajude você também. E ajude o nosso trabalho, ok? Não é fácil a gente ficar publicando conteúdos, né? Tá certo? Todas as semanas, ok? Então, se vocês puderem, clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo, tá? Clique no sininho, com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? Conto com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.